Meus irmãos, continuando aqui no capítulo 10, do versículo 26 ao 31, capítulo 10 de Hebreus, e aqui também no versículo 31 a gente encerra, né, a sétima lição, na qual venho tratando com os irmãos já há alguns dias, que essa lição começa no capítulo 8, né, do versículo 1, e vai até o capítulo 10, no versículo 31, né. Eu pretendo nesse vídeo aqui terminar essa lição que trata do novo concerto, né? Sendo superior ao antigo concerto. Amém? Vou pegar aqui a minha cola aqui. No capítulo 26, eu vou estar lendo aqui, Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 26. Perdão aí, eu errei. Hebreus 10, versículo 26 ao 31 diz o seguinte: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Aqui, meus irmãos, essa advertência, aqui no versículo 26 de Hebreus 10, aí nesse pequeno trecho aqui, a gente acha essa advertência e não sei, provavelmente são os linhos, né? Linhas teológicas que surgem. Creio eu, que na má interpretação dessa passagem aqui, né, foi criado o dogma da extrema unção, né? Que eu creio ser uma falha teológica, né? Mas, como se diz, né, as pessoas, tendo a palavra em mãos, elas fazem o que bem entender, não é verdade? Principalmente aqui no versículo 26 que diz: Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém? Olha, aqui o autor está se referindo não está se referindo à simples fraqueza humana, né? A natural tendência ao pecado, porque a nossa carne foi condenada ao pecado, né? O apóstolo Paulo trata desse assunto muito bem, no livro de Romanos 6 e 7, né? Se você ler lá, você vai compreender melhor o que eu estou te dizendo aqui. O autor, ele tem plena consciência de que os homens, né, nós, somos afligidos por fraquezas, né? E ele assegura também aos seus leitores que eles têm em Jesus Cristo um sacerdote, aquele que pode ajudá-los em suas tentações, né? E enchê-los com brandura, quando arrependidos se voltarem a ele. Amém? Hebreus 2,17 e 5,2. Eu vou estar lendo aqui, Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Vai dizer o seguinte: Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E 5,2 diz o seguinte: E possa,
compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Aqui, nós vemos que nós somos rodeados de fraqueza, né? Mas nós temos esse auxílio que é de Cristo. Eu venho tratando desse assunto aqui já há vários textos, né? No qual o autor aqui dos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, ele vem nos alertar, né? Sobre uma possível queda, né? O desânimo, ou coisa do tipo. A palavra de Deus também, em todas as cartas, né, nessas cartas gerais ou pastorais, elas tratam também desse assunto, né? Bem enfatizado, de achegarmos a Deus para poder alcançar a misericórdia. Amém? Aqui, o autor ele não está falando do pecado involuntário, ou seja, aquele pecado que eu não quero cometer, né? Como o apóstolo Paulo ensina em Romanos 7, que o autor está falando mais do pecado da presunção, da arrogância, né? Se pecarmos voluntariamente ou deliberadamente, né? Escreve ele, o que desperta em nós o vivo interesse desse pecado. Amém? Essa advertência feita aqui no versículo 26, ela deve ser considerada no contexto, meus irmãos, da passagem inteira, né? Ela explica claramente o que a palavra pecado significa. E isso vem descrito sobre 3 aspectos no versículo 29. No versículo 29 vai dizer o seguinte, ó, calcar sobre os pés do Filho de Deus, ter como imundo o divino sangue do novo concerto e ultrajar o Espírito da graça. Amém? Como eu disse no vídeo anterior, não sei se você já evangelizou alguém, mas a gente encontra muitas pessoas que já fizeram parte, de algum modo, né, dessa caminhada cristã, né, e acabaram se desviando por um motivo ou outro, né. E o que eu sempre digo a elas é o seguinte, ó, é o que Jesus ensina na palavra: lembre-se de onde caíste e volta ao primeiro amor. O que isso quer dizer? Para a pessoa se arrepender, amém? Aqui é um convite ao arrependimento, né? Segundo sobre o que eu falei aqui sobre esse pecado acima aqui, no versículo 26, né? Ele consiste na rejeição pura e simples de Cristo e do seu sacrifício, né? Do seu perdão, né? O pecado de rejeitar Cristo, meus irmãos, e buscar outro meio de salvação, também ele é ilustrado no Antigo Concerto, né? Aqui no versículo 28, diz o seguinte: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amém? O autor aqui, ele cita Deuteronômio 17, do versículo 3 em diante, do 3 ao 6, né? Onde Moisés faz referência às provações, entre as quais os judeus foram levados a abandonar o verdadeiro Deus, né? E voltaram aos ídolos, né? Ora, se segundo a lei alguém podia ser condenado à morte, bastando para isso o testemunho de 2 ou 3 pessoas, a simples rejeição a Cristo será a causa de castigo mais severo, né? Quer dizer, a morte eterna. Amém? Nós sabemos que enquanto Moisés estava no alto do monte ali, as pessoas se voltaram para as imagens de escultura, né? Hoje isso é muito comum. Hoje existe uma prática, uma teologia aí do ecumenismo, né? Um movimento ecumênico aí que há muitos anos ele vem sendo disseminado no meio evangélico e pelo romanismo, movimento romanismo, né? E a gente, quem não sabe sobre esse assunto, eu oriento a buscar saber mais, porque a teologia deles é muito bonita, né? É um Deus de amor que não castiga ninguém, ok?
Porém, o conteúdo dela é perverso, né? É como se você recebesse um sapo embrulhado num papel de presente, né? Por fora a mensagem é bonita, mas por dentro o conteúdo é perverso. Por quê? Porque aí você não precisa abandonar seus ídolos, né? Deus ele vai te receber da maneira que você quer. Você só precisa ser feliz e ser um cara, ó, joia, né? Isso aí a gente escuta muito. Agora, a minha posição diante dessa situação é que nem mesmo esses líderes evangélicos conheceram Jesus Cristo, né? E tem uma diferença entre conhecer Deus e conhecer a palavra dele. Nem mesmo esses líderes que se aderem a esse movimento conheceram Deus, e muito menos o movimento católico romano, porque a própria palavra de Deus, né? Ela traz várias exortações sobre a questão dos ídolos, né? Do culto às imagens, a adoração às imagens de escultura. E não adianta a pessoa falar que não adora, não, porque adora, né? Se você pegar um católico, vamos supor, eu tenho parentes meus, parentes mais velhos, que eles preferem perder um filho do que perder uma imagem, né? Uma louça feita de barro ou de madeira. E isso aí é qualquer católico velho, qualquer um deles, né? Você pode ter certeza disso. Eu não sei dos mais novos, mas na minha família mesmo foi ensinado dessa maneira, né? Fazem sacrifício, fazem festa em louvor essas pessoas, né? E a gente sabe que por trás de toda idolatria tem um princípio demoníaco por trás disso, não é verdade? Então, meus irmãos, eu vou começar aqui, eu vou me aprofundar mais um pouco aqui nessa lição aqui do versículo 26 ao 31, trazendo para vocês aqui também as referências, né, bíblicas, para que vocês possam ter um melhor proveito desse ensino, amém? O versículo 26, vou pegar aqui minha cola, eu tenho aqui a minha cola também, né? Vou pegar minha Bíblia aqui. Ademais, meus irmãos, esse pecado aqui, essa exortação, ela não é um simples pecado, né? Como eu já disse, ela não é um simples pecado, um simples fato ali, um deslize que você caiu. Ele é um pecado de apostasia, né? A apostasia, ela é o abandono da fé, amém? E nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Porém, eu creio, né? Eu creio que existem pessoas que creem em Jesus, têm fé em Deus, né? Que não é errado ter fé em Deus, creem em Jesus Cristo, mas não o suficiente para a salvação, porque precisam de outras coisas, né? Por exemplo, outras práticas para obter essa salvação, né? Isso aí é apostasia, né? Que não adianta você crer em Jesus, ter fé em Deus, ter fé em Jesus, mas você direcionar, canalizar sua fé a outras pessoas, né? Pessoas que você sabe se nem existiu, só porque a pessoa faz ali uma boneca de madeira ou de barro ali, ah não, é só de fulano de tal, e você vai começar a prestar culto para aquilo, né? Inventa uma história sobre aquela pessoa, pode até ser verdade, né? Mas isso é o caminho da idolatria, amém? O caminho da apostasia. O versículo 26, no versículo 26 aqui, porque se pecarmos voluntariamente, né, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, né? Nós sabemos, nós já estudamos que Jesus morreu uma vez só, né? O pecado intencional, meus irmãos, e o pecado não intencional, como eu já disse, os judeus na antiguidade, eles já tinham distinguido, né, feito essa distinção. Eu vou pegar aqui, porque eu volto sempre no Antigo Testamento. Eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. A Bíblia, o Antigo Testamento é para explicar o Novo. Entende? Se você pegar o Novo com as referências do Antigo, não tem como você sair fora, não tem como você produzir heresia. Amém? Números 15.
Números 15 vai dizer o seguinte. Números 15. Porque aí, meus irmãos, você faz uma cerca ao redor da mensagem. Números 15, 29. 15, 29. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será, para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, a sua iniquidade será sobre ela. Amém? E Levítico também, eu vou pegar uma passagem aqui de Levítico 4. Levítico 4, versículo 2 e versículo 22. Levítico 4. Levítico 4, versículo 2. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obrar contra algum deles, versículo 22. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo se não deve fazer assim, e assim for culpado, né? Naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado. Então, meus irmãos, aqui tem o pecado, né, que já tem, nessa época aqui, as pessoas, elas já tinham feito essa distinção entre o pecado intencional, aquele que eu tenho intenção de fazer, né, de praticar. O Tiago, ele escreve o seguinte, que o pecado consumado, né, gera a morte. Então, quando eu imagino o pecado, eu planejo o pecado, é como o mandamento de não matar, né? Deus escreve lá, escreveu, não matarás, certo? Mas essa mesma Bíblia, ela diz o seguinte, ó, se o ladrão está na tua casa, fizer algo mal e tal coisa, tal, mate-o, né? Então, ali o mandamento é não assassinarás. Eu não posso premeditar a morte da pessoa, mas para mim defender a minha vida, a vida da minha família, a Bíblia me dá esse respaldo que eu posso fazer sim, né? O problema é que a nossa nação brasileira, que as pessoas falam que é cristã, ela não é cristã. Ela não segue os princípios da palavra de Deus, né? Não segue Bíblia e não segue nada. Segue lideranças políticas e religiosas somente, né? Um Deus que é feito de algodão doce, ossinho de pelúcia e por aí vai. Voltando aqui ao texto, né? Aqui nesses versículos aqui, que eu citei aqui na Antiga Aliança, sobre o pecado intencional e do não intencional, né? Quem tinha mais conhecimento, que segundo essas palavras aqui, principalmente Levítico 4, 22, que fala do príncipe, né? Quem tinha mais conhecimento seria castigado com mais rigor do que o ignorante, né? Isso aqui é o seguinte, se você não tem conhecimento do pecado, que aquilo que você está fazendo é errado, certo? É nesse sentido. Se você não tem esse conhecimento, agora, a partir do momento que você tem um conhecimento que aquilo é abominação ao Senhor, né? Se torna intenção. Você faz porque você quer, né? Havia sacrifício de expiação pelos pecados de ignorância, mas o judaísmo ensinava que nenhum sacrifício estava disponível para a pessoa que conscientemente rejeitasse a autoridade da lei de Deus. Para pessoas, muitos mestres judeus insistiam que o arrependimento, o dia da expiação e a morte eram todos necessários. Amém? Por isso que nós vemos ali, pouco mais adiante, eu vou explicar melhor, onde se trata desse clímax aqui, dessa mensagem, dessa exortação, né, sobre fatos de pecado intencional e não intencional e perdão de Deus. Amém?
Porque o pecado aqui, como eu já disse antes, nesse contexto aqui dessa passagem, é o pecado de apostasia, né? Não aquele pecado que aí talvez você caia nele de vez em quando, né? É um pecado de apostasia. O que você tem que entender é que quando Jesus te justifica, você é justificado, você passa a ser santificado, você é separado pelo sangue ali, começa a ser santificado por Jesus Cristo, ele não te livra da presença do pecado, né? Te livra do poder do pecado, mas não da presença dele. Então, a santificação é uma obra imperfeita e você vai continuar pecando, amém? Mesmo sendo um crente fiel, você vai continuar pecando. O versículo 27... Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aqui o autor ele usa a linguagem de Isaías 26:11, né? Referindo ao dia do Senhor, né? Para o qual os crentes esperavam estar preparados, né? Hebreus 10:25, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quando vês que vai se aproximando daquele dia, né? E no contexto de Isaías, inclui também a ressurreição dos justos, de Isaías 26:19. Eu vou estar lendo aqui agora. Isaías 26:19. Isaías 26:19. Diz o seguinte: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Amém? Esse é o contexto aqui da ressurreição dos justos. No versículo 28, aqui, de Hebreus 10, vai dizer o seguinte: quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Amém? A lei das testemunhas está em Deuteronômio 17, versículos 6 e 7, e Deuteronômio 19, versículo 15, né? A apostasia da desobediência ao verdadeiro Deus é retratada em Deuteronômio 13, né? Do versículo 6 ao 11. Eu vou estar lendo aqui para vocês, Deuteronômio 13, do versículo 6 ao 11. Deuteronômio 13, do versículo 6 ao 11. Diz o seguinte: quando te inclinar teu coração, filho da tua mãe, ou filho, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é com a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos, que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o pouparás, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo o Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Amém? E Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, do versículo 2 ao 7, né? Eu só vou ler o versículo 2 e o 7, se você tiver interesse, você lê o restante. Quando no meio de ti, em alguma das tuas portas, te dá o Senhor teu Deus, que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, traspassando o teu concerto, né?
A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Amém? Esses textos aqui, meus irmãos, eles falam sobre a idolatria, né? A pessoa pode olhar para você e falar assim, não, mas aí está falando de outros deuses, né? Que tá quente pra caramba aqui. Por isso que você está vendo o suor descendo aqui. As pessoas podem usar um argumento seguinte, não, mas Maria não é uma deusa, né? E nem Jesus também não era o Deus estranho. O fato é que, se você ler Romanos 1, certo? Você vai entender uma coisa, que o homem trocou a glória de Deus incorruptível, mesmo tendo conhecimento de Deus, a imagem e semelhança de homem corruptível. A maioria das imagens de Jesus que você vê por aí, algumas delas são do namorado, do amante, né, de Michelangelo, um pintor, e outras são de artistas, que alguns deles ainda estão até vivos, né? Pega aquelas pessoas e o pessoal mais velho, principalmente, que não tem entendimento, começa a rezar por aquelas imagens. Na questão sobre Maria, você vai ver que foi no concílio se não me engano, no concílio de Éfeso. Eu esqueci qual concílio, não me lembro agora. Mas foi na cidade de Éfeso, né? Ali que eles alegaram que Maria era a rainha do céu. Na época teve até uma briga lá dentro da própria movimento romanismo lá, né? Onde Diógenes, se não me engano, acho que foi Diógenes, ele alertou as pessoas, olha, toma cuidado porque o culto à rainha do céu é uma afronta à palavra de Deus, e a única mensagem disso, que confronta isso, está em Jeremias, né? Aí ele citou até a passagem, ok? Porque ali era cultuada a deusa Diana, né? A mesma deusa Diana é a mesma deusa Ishtar, a deusa Astar, né? E Astarote, a mesma deusa, a mesma rainha do céu, dos fenícios, dos cananeus, né? E de vários outros povos, né? Por isso que hoje você encontra aí mais de 1000 nomes de Marias diferentes. Então, o que na verdade é cultuado não é a mãe de Jesus, né? Mas sim uma deusa da antiguidade, amém? E é bom a gente se atentar para essas coisas. Eu não estou afrontando Maria de maneira alguma, muito menos o católico. O problema é que ele tem que saber que ele não está cultuando ninguém que está no céu, né? Meus irmãos, o versículo 29 aqui, versículo 29 da carta aos Hebreus 10, 29, diz o seguinte: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Amém? Essa passagem aqui, nós podemos comparar ela aqui com Hebreus 2, versículo 2 e 3, que diz, Hebreus 2, deixa eu ver aqui se eu marquei certinho, isso. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Aqui o autor ele usa um argumento quanto mais, né? Quanto mais pisado, né? Quanto mais profanado, né? Mas aqui quanto mais profanado é o que era sagrado, né? Só era possível chegar com reverência, de modo que pisar o que é sagrado seria e continua sendo um desrespeito supremo. Amém? Eu vou pegar aqui as passagens, Isaías, porque eu volto sempre nessas passagens, Isaías 63, 18. Isaías 63, 18. Isaías
63:18, que diz: só por um pouco de tempo foi possuída pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário, né? E Mateus 7:6, onde o nosso Senhor Jesus também fez um alerta, né? Mateus 7, versículo 6, que diz o seguinte: não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando as despedaçem. Você já imaginou colocar um colar no pescoço de um porco, né? Uma hora ou outra ele vai entrar na lama e vai espedaçar ele, não é verdade? Isso, meus irmãos, isso aqui, tanto naquela época quanto hoje, né, caracteriza um grande pecado, né? Tratar algo sagrado como meramente profano ou sujo. Os cristãos, né, que recebeu essa mensagem aqui, eles haviam sido santificados pelo sangue de Cristo. O que é santificado? É separado. Quando você é separado, quando Deus te separa, né, para Ele, para a boa obra dele, então, ali você passa a ser santificado. Não tem como Deus santificar uma pessoa que não é separado. Ser santo é ser separado. Todo mundo, Deus faz um convite a todo mundo, né? Todo mundo nasceu para ser santo. Santo é separado, gente. Não tem nada demais no nome disso. Não é verdade? Só você parar e pensar um pouquinho. Naquela época, no Antigo Concerto, havia utensílios santos, né, que eram separados. Hoje, isso é pessoas. Entendeu? Deixou de ser utensílios, não existe mais objeto nenhum sagrado na face da terra. Não tem como você ungir objetos, não existe isso mais, né? Não tem como. Se Deus não te separar e fizer morada em você, como diz aqui no capítulo 3 de Hebreus, se ele não fizer a casa em você, não adianta. Você pode ser religioso da melhor espécie aí, da melhor raça, como se diz. Mesmo assim não vai adiantar coisa nenhuma, né? E para completar esse assunto aqui, dos que são separados, você pode ler aí Hebreus 9, do versículo 19 ao 22, né? O problema aqui é que tinha alguns judeus, né? Alguns judeus que simplesmente consideravam o corpo morto de Jesus um cadáver impuro, né? E eles tinham base bíblica para isso. Deuteronômio 21, 23 diz o seguinte. Deuteronômio 21, 23. Seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Meus irmãos, aqui eu entro numa briga séria, e já falei isso muito. Eu sou da região do norte de Minas, né? Sou do norte de Minas, uma região castigada por Deus. O que contamina a terra nossa lá? A idolatria. Né? Minas Gerais é a região mais idólatra que tem, o norte, né? Então, o povo se apega muito a imagem de escultura. Aí, a pessoa pode até pensar que não, mas a Bíblia está dizendo, né? A palavra de Deus, ela ensina o seguinte, que quando você pega aquele pedaço de madeira ali pendurado, com a imagem de uma pessoa pendurada, um homem ali pendurado, né? Você, aqui está dizendo que o pendurado é maldito de Deus, ok? E essa era a interpretação dos judeus, que Jesus tinha sido pendurado, então ele tinha sido maldito de Deus, ok? Na verdade, ele se fez maldição por nós, porém, ele ressuscitou. Então, quando te apresentam Jesus pendurado numa cruz, a pessoa está te apresentando uma maldição, ok? Ele está te apresentando uma maldição e aquilo ali é maldito de Deus. Porque Jesus, sendo Deus, ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou, né? O problema é que ninguém te traz uma imagem de um Jesus ressuscitado em corpo glorificado. Ninguém traz isso, né? Ninguém traz. Não tem como. Vai definir o que é glória? Não tem como, não é verdade? Então, meus irmãos, eu creio que uma das maiores tragédias da nossa região do norte de Minas seja por causa disso, né? Esse movimento
no romanismo aí que chegou lá há muitos anos e contaminou a nossa região, que hoje é uma região praticamente deserta, né? Porque o texto aqui fala, ó, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, né? Então a terra que Deus deu para nossos pais por herança, hoje nós não conseguimos habitar nela, porque eu entendo que seja um castigo de Deus, porque a palavra de Deus ensina isso, né? E também tem outra referência aqui, Isaías 63:10. A, a palavra de Deus nos ensina isso, né? E eu creio na palavra de Deus, que quando o filho não cresce perto do pai e da mãe, Deus permite que, por causa daquela abominação que a pessoa pratica, seus filhos não permaneçam perto dos pais, né? Isaías 63:10 que diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, né? Pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Quer dizer, a pessoa, ela briga com o próprio Deus, né? Então não adianta eu falar da boca para fora que eu tenho Deus, mas isso aí não é só no meio católico. Hoje em dia muitas religiões evangélicas também já estão praticando idolatria, né? Então, quando a pessoa começa a praticar idolatria, ela se torna inimigo de Deus. Esse é o pecado da apostasia. Esse é o pecado da apostasia. Isso é sério, né? E não adianta apelar depois, que depois não vai ter mais jeito. Versículo 30. Porque bem conhecemos aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o teu povo. Amém? Aqui o autor cita Deuteronômio 32:35, né? 32:35 e versículo 36, combinando a primeira linha do versículo 36 com o versículo 35, né? Em vez de com o texto seguinte para reforçar a mensagem do contexto. Deus havia prometido essa vingança contra seu próprio povo. Ao contrário da maioria das citações, esta está mais próxima da estrutura do texto original em hebraico do que das versões gregas existentes. Amém? Eu vou estar lendo lá para vocês. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Minha é a vingança, versículo 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O versículo 36 diz o seguinte: porque o Senhor fará justiça ao seu povo, né? E se arrependerá pelos servos, quando vir que o seu poder se foi, e não há fechado nem desamparado. Amém? Então aqui o autor ele usa essa passagem de Deuteronômio, né? Ele cita essa passagem de Deuteronômio para reforçar essa mensagem da apostasia, ok? Tendo em mente, meus irmãos, que na época que isso aqui foi escrito, o Deuteronômio, ali, o Antigo Testamento, ainda não era dividido em capítulos e versículos, né? Então, é por isso que eles citavam as palavras, né? Sem se preocupar, ou sem saber se estava em ordem, né? O versículo 31 diz o seguinte: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui, meus irmãos, nós chegamos no clímax da apostasia e do perdão dos pecados, que eu tinha comentado no início do vídeo. Davi tinha preferido cair nas mãos de Deus, né, para desempenhar de sua misericórdia, depender de sua misericórdia, né? Mas a misericórdia de Deus foi precedida de um juízo severo, né, na vida de Davi, todos nós sabemos disso, né? Vou ver se eu consigo achar aqui 2 Samuel rapidinho. 2 Samuel. Isso. 2 Samuel 24. Opa.
A minha Bíblia está faltando umas folhas aqui, meus irmãos. Isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Samuel. 2 Samuel 24. Minha Bíblia tá velhinha já, precisando comprar outra. Do versículo 14 ao 16 diz o seguinte: Então disse Davi a Agade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Amém? Então aqui nós vemos que Davi, todo mundo sabe o contexto de Davi aí, você já deve ter ouvido milhares de pregações sobre Davi, que ele caiu no pecado. Então ele preferiu cair nas mãos de Deus, né? Este era o juízo prescrito na lei, né, de Êxodo 30, versículo 12. Né? Esse juízo que Davi escolheu aqui, Êxodo 30, versículo 12, que diz: Quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a conta de cada um. Deixa eu ver se eu estou lendo no lugar certo. Isso. Êxodo 30, versículo 12. Quando tomares a soma dos filhos de Israel conforme a conta, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma quando os contares, para que não haja entre eles paga alguma quando contares. Bem? Cair nas mãos de alguém, de Deus vivo, né? Era expressões, né, usadas nessa época: cair nas mãos de alguém ou cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, meus irmãos, nós entendemos e cremos que é impossível a pessoa ser iluminada novamente ouvindo uma pregação, né? É impossível eu levar alguém que já caiu ao arrependimento, isso é impossível, certo? Mas aqui nós vemos no contexto de Davi, não só de Davi, mas tantos outros, que não é impossível para o homem se arrepender. Amém? Não é impossível. Se o homem deseja, se a pessoa caiu, né? Se a pessoa desviou, não é possível a pessoa se arrepender, né? A pessoa ela tem, a qualquer hora que ela quiser se achegar a Deus, ela pode facilmente obter perdão. Amém? É só clamar a Deus. Então, é por isso que aí entra outro detalhe, né? As pessoas falam de ser salvo ou não ser. Por quê? Eu creio assim, sem afrontar a soberania de Deus, porque ele, pela sua soberania, e não está prendido, e como ele não está prendido ao tempo, ele pode ver quem vai tomar as decisões livremente para ele ou não, correto? Então, Deus, ele sabe se a pessoa está sendo sincera ou não. Então, esse é um ponto-chave. Se Deus sabe se você está sendo sincero ou não, se você vai permanecer, ele vai te justificar, você vai ser justificado, certo? Porém, existem pessoas no nosso meio, né, que creem em Jesus, mas não ao ponto de entregar totalmente sua vida para Ele, né? Que quando Jesus, eu falo isso sempre, que quando Jesus nos orienta a buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Ali, o reino de Deus, de certo modo, ele já interferiu na história, como nós já estudamos aqui na Epístola aos Hebreus, correto? Se ele já interferiu na história, então o reino de Deus ali é o domínio de Deus, né? O domínio de Jesus sobre a vida da pessoa. E isso, a causa disso aí, a causa disso, meus irmãos, é a justificação. E Deus, ele sabe disso, né? Eu e você não conseguimos ver nem perceber na vida do próximo, por quê? Porque esses são aspectos subjetivos, né? São coisas no interior da pessoa, né? Nós vemos pelos frutos que a pessoa pratica, né? Se ela é serva de Deus ou não, se ela serve a Deus ou não. Pelos frutos nós conhecemos as árvores, ok? Porém,
quando se trata na questão de justificação, que a pessoa foi justificada, foi inocentada no tribunal de Deus, foi salva, ela tem essa convicção, essa fé, ela jamais se aparta de Deus, porque a bondade de Deus nos constrange, né? E aqui nós encerramos mais um vídeo. A lição do capítulo, a lição 7, né? E nós encerramos aqui no capítulo 10, versículo 31. Logo mais eu trarei a introdução da lição 8, amém?